Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um Stories animado de Black Friday. Lembrando que o tipo de vídeo e o tema escolhido foi através das enquetes lá do Instagram. Então se você não quer perder nenhuma novidade, não se esqueça de seguir a gente. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, dentro do aplicativo aqui, a gente obviamente não tem nada porque a gente acabou de começar. Eu sempre recomendo que a gente inicie pelo background. Por quê? Porque no vídeo inteiro, depois a gente vai conseguir ter um embasamento melhor para colocar as cores que a gente necessita, para colocar o que a gente prefere no vídeo. Então, como padrão, eu vou começar pelo background. Então, eu vou clicar no meu maisinho e eu tenho duas formas de criar o meu background. Eu tenho um background aqui que eu baixei, azul, ou eu posso criar um background, que é o que eu vou fazer. O background que eu vou fazer aqui, eu vou criar um elemento na minha tela, tá? Pode ser de qualquer cor, você não precisa mudar. E aí você vai ajustar o tamanho para que ele fique na tela inteira. Então eu vou clicar no meu elemento aqui, eu vou em efeitos, adicionar efeitos e eu vou aqui ó, em procedimento. Em procedimento eu vou selecionar o efeito cristais fractais. E eu vou colocar ondulações suaves. O que ele fez? Aquele amarelo ele se transformou nisso daqui, tá? Para trocar a cor, eu tenho que descer aqui para baixo e aqui eu seleciono as cores que eu quero, a cor primária e secundária. Na cor primária, eu vou selecionar uma cor bem escura, então eu vou selecionar um azul e aí como ele está muito claro aqui, eu entro nessa segunda opção aqui embaixo e vou escurecer essa cor primária. Vou deixar bem escuro mesmo, tá? Beleza, cliquei fora. Agora na cor secundária aqui embaixo, eu vou colocar um azul mais claro. Tá? Eu posso escurecer um pouquinho mais esse azul, que é o que eu quero fazer. Eu quero deixar mais ou menos assim. Então vamos dar um play para ver se ficou legal o background animado em degradê. Show, eu acho que tá legal aqui, tá bom? Então esse foi minha base. A partir disso eu vou começar a criar todos os meus elementos aqui dentro da minha cena. Uma segunda parte que eu acho muito importante é se vocês têm uma trilha, é acrescentar a trilha agora. Por quê? Porque a gente consegue colocar as marcações. Então eu vou no mais, eu vou em áudio e eu vou adicionar essa daqui, ó, que é uma trilha. Essa trilha foi pensada no vídeo, né? Eu baixei da internet uma trilha pra já deixar pronta nela, né? É uma trilha do próprio comercial que eu vou fazer aqui. Mas lembrando, a trilha tem que sempre ter um sentido com o vídeo, né? Não adianta você fazer um comercial aqui de Black Friday, que é o que eu vou fazer, e a gente colocar uma musicazinha bem triste, né? Porque senão ninguém vai comprar. Então tem que sempre ter uma música de acordo com o tema que você está escolhendo. Então eu vou dar um play aqui, por quê? Porque eu já vou sinalizar as minhas marcações na minha trilha, tá? Então, vamos lá. É hoje que você compra a loja toda de uma vez. É hoje que você compra a loja toda de uma vez. Cabelo ok, camisa ok, preço baixo ok, desconto tá ok. Brota na Casas Bahia e leva tudo de uma vez. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu fiz um comercial exatamente das Casas Bahia, tá? Que é o comercial que eu vou fazer aqui. Para começar aqui, eu vou começar a fazer as marcações. Então eu vou soltar o play novamente e vou começar a imaginar aonde tem as minhas marcações aqui. É hoje que você compra a loja toda de uma vez. Posso fazer uma marcação aqui. Para fazer a marcação, eu seleciono o ponto e clico no meu reloginho aqui, ó, 3 e 10. Ele sinalizou isso aqui, ó, como vermelho. Tá? Então quando eu passo aqui, ele mostra uma marcação. Vou dar o play de novo. É hoje que você compra a loja toda de uma vez. Então, vou lá de novo, faço uma marcação. Vou soltar o play. Cabelo ok, camisa ok. De novo. Preço baixo ok, desconto tá ok. Desconto tá ok. Pum. Mais uma marcação. E aqui é o final do vídeo, então não vale a pena, tá? Então, fiz as minhas marcações. Por que essas marcações? Porque essas minhas marcações elas vão facilitar na hora de eu saber quando entrar uma cena ou outra. Tá? Então vamos começar agora, propriamente dito, o meu vídeo. Para criar meu vídeo aqui, eu vou começar a fazer o seguinte. Eu vou adicionar um texto. O primeiro texto que eu vou colocar vai ser a palavra antecipa. Por quê? Porque é uma antecipação da Black Friday. Eu venho aqui na minha fonte e troco para a fonte que eu quero. Tá? Eu vou colocar essa fonte aqui padrão. Venho para cá, vou aumentar. Vou trocar a cor para branco. Beleza? Troquei a cor aqui para branco.
Vou ajustar a posição, se precisar a gente acerta depois de novo. Se precisar trocar a cor do background, a gente também troca de novo, sem problema nenhum, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no meu maisinho de novo e eu vou adicionar um elemento quadrado, tá? Então eu venho aqui em escala e eu vou ajustar o tamanho, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que crescer mais o eixo X do que o eixo Y, então eu tenho que desabilitar esse cadeado aqui, desabilitando o cadeado. Desabilitando o cadeado, eu venho, aqui eu consigo diminuir o eixo Y e aqui eu consigo aumentar ou diminuir o eixo X. Então, eu vou aumentar o eixo X. Eu vou aqui em movimentação da camada e jogo aqui para cima. O que eu vou fazer? Eu vou vir para cá e vou jogar para baixo, só para saber se está centralizado. Então, eu venho aqui e ajusto a minha camada de acordo. A minha camada está centralizada, o meu texto que não está. Então, o que eu venho aqui? Centralizo o meu texto na minha camada, tá? Essa camada aqui, eu vou entrar nela, eu vou fazer o seguinte, eu vou em cor e preenchimento e eu vou desabilitar o preenchimento. E eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, borda e sombra, e vou habilitar a borda e sombra. Eu vou habilitar essa borda e sombra e vou aumentar isso daqui, ó, para 15. Beleza? E eu vou trocar a cor por uma cor qualquer. Eu vou colocar um verde, tá? Aí você fala, nossa, Renan, verde. Vocês vão ver o show que vai ficar aqui. E esse efeito que eu vou aplicar, vocês vão aplicar em quase todos durante o vídeo, tá? Então vamos lá. Esse efeito aqui, ó, nessa borda, o que eu vou entrar? Eu vou entrar nela. Eu vou em efeito, adicionar efeito. E eu vou acrescentar o efeito mudança de matriz. Para acrescentar ele, eu tenho que cor e luz. E eu venho aqui para baixo e eu seleciono mudança de matriz. Configuração padrão. O que é a mudança de matriz? A mudança de matriz, ela troca uma cor a partir de uma outra cor. Ou seja, ela vai ficar oscilando essa cor. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu clicar aqui nesse keyframe aqui, ó, eu vou lá no final da minha animação e eu vou aumentar tudo que é possível. Se eu não me engano, são 10 vezes que dá para aumentar. Ou seja, ele criou um keyframe inicial e um final. Olha que legal que vai ficar esse quadrado. É hoje que você compra a loja toda de uma vez. É hoje que você... Beleza? Então o que ele fez? Ele juntou essas cores e fez uma oscilação de cor muito legal. Beleza? Vou deixar aqui por enquanto. Se eu precisar alterar depois, eu faço sem problema nenhum. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou adicionar agora o texto principal, né, que é o texto de Black Friday. Para fazer isso, eu venho lá no texto e vou em Black, já está aqui. Eu vou deixar essa fonte de novo, vou aumentar bem e vou colocar branco, tá? Então, coloquei branco aqui. Vou jogar aqui para o início, vou centralizar e vou duplicar esse texto, tá? Então, clico nele, duplicar camada. Em duplicar camada, eu vou arrastar aqui para baixo. E nessa segunda eu vou colocar Friday, né? Que é o texto da promoção. Friday. Então eu vou ajustar a escala dela, né? Para que ela fique aqui. E eu vou fazer um negócio muito legal, que é um outro efeito. Então para adicionar esse efeito aqui, eu venho em Black, Efeito, Adicionar efeito. E eu vou selecionar aqui, ó, Desenho e Borda. Nesse desenho e borda, eu vou vir aqui e vou acrescentar esse efeito aqui, ó, Biselagem suave. O que ele vai fazer? Ele vai colocar como se fosse um calço nesse meu texto. Por que ele não está mostrando? Porque a cor aqui embaixo está branca. Então, se eu trocar essa cor de difusa para, por exemplo, uma azul, aqui, ó, ele fez um calço azul. Beleza? Então, eu vou fazer isso. Nesse segundo Black Friday, eu vou adicionar o mesmo efeito. Como eu já adicionei uma vez, ele fica aqui, ó. E esse segundo efeito, em vez de azul, eu vou colocar rosa. Então, o que ele fez? Ele criou um efeito azul e um efeito rosa, só para dar um calço nesse meu texto. Qual que vai ser a próxima etapa? A próxima etapa eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e eu vou adicionar um outro elemento, um elemento quadrado. Eu vou em movimentação e transformação de novo, eu vou em escala e eu vou aumentar de novo o eixo X, só que eu vou ter que diminuir um pouquinho o eixo Y. Então, eu aumento o eixo X e eu vou deixar bem fininho o meu eixo Y.
E aqui eu vou mudar a posição dele de novo. Eu vou jogar aqui para baixo. O que eu fiz aqui? Eu só fiz um elemento. Esse elemento eu vou jogar para o início. E eu vou entrar aqui e cor e preenchimento eu vou colocar um degradê. Nesse degradê, a cor primária eu vou colocar rosa. E a cor secundária eu vou colocar azul. Ou seja, ele criou esse elementinho aqui para mim. Tá? Beleza. O que eu vou acrescentar agora? Como essa promoção é da Casas Bahia, eu acho que é muito importante a gente sempre sinalizar com o logo do cliente que você vai fazer o vídeo, né? Porque tem que mostrar a marca. Então, eu vou colocar aqui no meu maisinho, eu vou em mídia e eu vou aqui, ó, acrescentar o meu logo. E ele tá aqui, ó. Eu vou na escala, vou desabilitar o cadeado e venho pra cá. Isso é uma das coisas que eu falei pra vocês de colocar o background. Se a gente não coloca o background antes, por exemplo, a gente nunca vai saber que esse azul tá conflitando com esse azul, né? Então, por exemplo, aqui, logo de cara com o logo, eu já escureceria um pouco mais. Então eu venho aqui no meu background, efeito, cristais fractais, e esse azul aqui, ó, que eu selecionei, eu posso escurecer ele mais ainda, e esse azul que já estava um pouquinho mais claro, eu escureço um pouquinho mais. Ou seja, escureci um pouquinho mais para dar mais contraste no logo. Então, por exemplo, essa primeira cena, ela ficaria mais ou menos assim. É hoje que você compra a loja toda de uma vez. É hoje que você compra a loja toda de uma vez. Beleza? Então, eu coloquei aqui basicamente os meus elementos. Eu poderia colocar algumas coisas aqui de animação que eu vou colocar logo na sequência, mas como eu indico também, geralmente eu faço o design primeiro e depois eu faço as animações, tá? Porque qualquer coisa que tenha que adaptar é muito mais fácil. O que eu vou criar agora, gente? Eu vou criar algumas coisinhas que eu tinha colocado de elemento pensado para colocar nessa arte. Então o que eu vou fazer? Eu vou no meu maisinho de novo, eu vou em mídia e eu vou adicionar uns elementos aqui, ó, que são desse celular e também do relógio. Por quê? Porque a minha promoção do Story animado era de celular e de smartwatch. Então, eu vou selecionar o meu celular aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em movimentação e transformação, eu vou em escala e vou diminuir esse meu elemento. Tá? Então, eu vou em posição, coloco onde eu imagino que deveria ser, né? Então, mais ou menos aqui, tá? Eu vou ajustar a posição depois do meu texto antecipa, porque não faz sentido ter aqui, né? Em cima. Eu vou acrescentar o meu outro elemento, que é o elemento do relógio. Vou de novo em escala, vou ajustar a rotação, vou em posição, jogo mais ou menos aqui, venho em escala e ajusto aqui também. Beleza? Então, tá em cima, né? Então, eu venho pra cá, ajusto a posição. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, não tem jeito, é jogar esse antecipa e o quadrado pra baixo, né? Então, mais ou menos aqui. Vem um antecipa, jogo aqui para baixo para ficar centralizado no meu quadrado que eu criei. Beleza, agora acho que ficou legal. Só que, Renan, esses elementos aqui, eles estão escuros, estão pretos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou clicar nesse meu elemento, eu vou em efeito, adicionar efeito, e eu vou selecionar aqui, ó, cor e luz. E eu vou selecionar o efeito cor sólida. Adicionar efeito, e vou colocar esse azul como padrão. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de novo no relógio. Efeito, adicionar efeito. Como eu já criei aqui, ó, ele fica aqui. Então, cor sólida. Em vez de azul, eu vou colocar um rosa. Por que eu falei que aquele efeito é muito interessante? Porque agora a gente vai aplicar aquele efeito também de oscilação de cor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aqui, efeito, adicionar efeito e vai mudança de matriz. Em mudança de matriz, a gente vai fazer a mesma coisa. Keyframe aqui. E lá no final, a gente vai deixar o máximo possível. Beleza? Fiz isso. Para facilitar, eu vou entrar nesse mudança de matriz e eu vou colocar efeito de cópia. Com o efeito de cópia, ele copiou meu efeito, que eu não vou precisar colocar aquele mais 10 vezes. Então, eu venho aqui, efeito, adicionar efeito e eu vou colocar mudança de matriz. Ele veio sem nenhuma animação. Então, como eu copiei no anterior, eu venho nos 3 pontinhos, colar configurações de efeito. O que ele fez? Ele já criou minha animação de oscilação de cor aqui, tá? Então, mais ou menos como ficou aqui, ó. É hoje que você compra a loja toda de uma vez. Show, né? Ficou top demais. Obviamente, gente, eu vou fazer animação ainda de tudo isso, tá? Então, isso é só a primeira parte do design que eu falei pra vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar um grupo.
com todos os meus elementos dessa cena. Então, seleciono todos e clico nesse primeiro ícone aqui, ó. Ele vai agrupar. Ou seja, se eu mutar uma vez, ó, ele vai sumir tudo que eu fiz, tá? Nessa primeira marcação, como eu fiz a marcação aqui, eu corto. Beleza. Para ficar mais leve o projeto, agora eu vou mutar esse meu primeiro vídeo. Por enquanto. Eu vou mutar esse primeiro vídeo. E eu vou começar a segunda cena. Nessa segunda cena, eu vou clicar no meu maisinho de novo. Eu vou em mídia. E eu vou acrescentar agora o mascote das Casas Bahia. Tudo em PNG, tudo gratuito na internet, tá? Então, adicionei meu mascote aqui. Eu vou arrastar ele um pouquinho para baixo. Eu vou aumentar o mascote. Jogar aqui para baixo. E é isso, tá? Então, beleza. Acrescentei o meu mascote aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um efeito, que é aquele efeito de oscilação de novo. Então, eu venho nele, duplico o meu mascote. No efeito de baixo aqui, ó, eu vou em efeito, adicionar efeito e eu vou adicionar aquele cor sólida, tá? Por que, Renan? Porque agora eu consigo fazer mais ou menos isso aqui, ó. Com a cor sólida, o meu boneco tem esse efeito rosa aqui por baixo. Então eu só dou uma deslocadinha aqui. E agora, no efeito que eu coloquei rosa, eu vou em efeito de novo, adicionar efeitos e eu vou colocar mudanças de matriz. Crio um keyframe inicial e um keyframe final e coloco o máximo de novo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó, com o meu elemento. Utilizando as novas funções do Alight Motion, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu mover essa primeira camada, ela não move a camada de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar com que essa segunda camada ela siga os movimentos da primeira camada. Então eu seleciono essa camada que eu dupliquei rosa, que é essa camada aqui de baixo. Selecionando ela, habilita essa abinha aqui, ó. Essa aba eu vou clicar nela e aqui tem todas as camadas que eu posso seguir. Eu quero seguir essa camada aqui do boneco de cima. Então, copy. O que ele vai fazer? Se esse bonequinho aqui, ó, mover, ele vai mover a camada também, tá bom? Então, fiz a animação aqui, ó, rapidinha do boneco com a camada. E agora eu vou colocar os textos dessa segunda etapa. Para criar o texto de novo, eu vou colocar aqui, ó, maisinho, texto, e eu vou colocar oferta exclusiva, tá? Então coloquei a oferta exclusiva, vou ajustar de novo a minha fonte e o meu tamanho do texto. Ok. Venho aqui, habilito para iniciar junto com o boneco, jogo aqui para cima. Centralizo, aumento se eu achar necessário. Beleza, oferta exclusiva. Então eu venho aqui de novo, duplico o meu texto, duplicar camada. Essa segunda camada eu vou jogar para baixo e eu vou colocar o que é a minha oferta exclusiva, né? A minha oferta exclusiva é de celular. Então eu venho em editar texto, celulares. Beleza? Então vou dar o ok aqui. Só vou dar uma aumentada nesse meu texto. Se eu precisar ajustar, eu ajusto sem problema nenhum. Então, ajustei aqui, ó, celulares. Oferta exclusiva de celulares. Eu vou fazer um pouco diferente aqui, né? Nesses celulares, o que eu vou fazer? Eu vou em celulares, cor e preenchimento e eu vou habilitar o degradê. Nesse primeiro degradê, eu vou colocar a cor rosa. E nesse segundo, eu vou colocar a cor azul. Legal, né? Não é só isso, gente. A gente vai colocar aqui essa oscilação de matriz também no degradê. Isso eu nunca vi, hein? Então, vamos lá. Celulares, efeito, adicionar efeito e eu vou colocar aquele efeito mudança de matriz. Crio um keyframe aqui, vou lá no final e coloco o meu máximo de novo. Beleza? Então, ele colocou essa oscilação de matriz também no texto, tá? Show! É só isso, Renan? Não, eu vou ajustar aqui a posição, ó, para ficar um pouquinho mais para baixo e eu vou criar o meu segundo grupo. Seleciono todos e clico de novo nessa primeira etapinha aqui embaixo. Então eu tenho a primeira cena e a segunda cena, tá? Vou mutar essa segunda cena aqui e vou criar a minha terceira cena. Para criar minha terceira cena, eu vou colocar também o texto, tá? O texto que eu vou colocar é esse aqui, ó. Tudo com, venho para cá, ajusto minha fonte de novo, vou colocar branco e vou ajustar o tamanho
do meu texto. Jogo para cima. Vou duplicar esse meu texto. Duplicar. Jogo aqui para baixo. Vou colocar 50%. Vou crescer tudo que eu conseguir aqui. Jogo para baixo. Nesse segundo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Cor, degradê, eu vou habilitar. No primeiro eu tinha colocado rosa e depois azul. Nesse aqui eu vou colocar azul e depois rosa. Tá? Vou aplicar aquele efeito de mudança de matriz também. Efeito, adicionar efeito, mudança de matriz. Crio um keyframe aqui. Crio outro aqui, ó. No máximo da potência, que no caso é 10 vezes. Tá? Então ele vai dar essa oscilação da cor aqui. Eu vou duplicar esse texto e vou criar o meu terceiro texto, né? Que é o texto desconto. Tá? Então, tudo com 50% de desconto. Tudo com 50% de desconto. Ajustei aqui a posição. Show! O que eu vou colocar agora? Eu vou colocar os meus produtos, né? Então, eu adicionei aqui alguns iPhones. Então, eu vou colocar o meu primeiro iPhone. Eu vou dar uma aumentada. Vou jogar aqui para baixo. Eu vou acrescentar o meu segundo iPhone. E eu vou deixar o de baixo habilitado. Por quê? Porque aí eu consigo deixar os tamanhos iguais, né? Obviamente, se vocês quiserem deixar os tamanhos iguais dos elementos, né? Então, eu venho aqui, ó, como um auxílio e deixo aqui. Venho aqui de novo. Eu vou adicionar o meu terceiro celular. Eu vou acrescentar esse verde aqui, que é um pouquinho mais claro. Então, eu venho pra cá, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Show! Basicamente, eu fiz 3 celulares, né? Então, ou eu posso deixar assim, ou eu posso fazer uma animação que eu vou fazer depois. Beleza? Então, basicamente, eu criei a minha animação aqui. Então, eu vou selecionar todas essas cenas que eu acabei de criar e vou criar de novo um grupo, que é meu terceiro grupo. Então, basicamente, grupo 1, cena 1, grupo 2, cena 2, grupo 3, cena 3. Beleza? Fiz isso daqui. O que eu observei logo de cara? Essa cena 3, talvez ela fique muito corrida, porque essa cena aqui, ela demorou demais, né? Se a gente tem 15 segundos, basicamente tem que ter 5 segundos para cada cena. Então, é mais ou menos isso que eu vou fazer. Aqui, em vez de ter 6 segundos, eu vou deixar com 5 segundos. Ah, Renan, mas e a batida? Não tem problema. Eu venho aqui, ó, e eu deixo um pouquinho menor essa daqui. E aí eu venho pra cá e ajusto o tamanho dessa até essa segunda batida aqui, ó, e jogo pra cá. O importante é que a gente tenha sempre um intercâmbio de coisa. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? O que foi animado aqui, gente? Nada. A única coisa que eu animei foi o background e as oscilações dos ícones. Agora eu preciso criar as animações. Para criar as animações, eu simplesmente venho no meu grupo, editar grupo. Tá tudo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui para começar a animação? A primeira coisa que eu vou fazer é nesse retângulo aqui, ó, porque a gente está indo na ordem. Esse retângulo, eu vou habilitar ele aqui, ó, e vou mais ou menos num segundo e vou adicionar um efeito. Esse efeito vai ser em efeitos, adicionar efeitos, e eu vou colocar aqui, ó, desenho e borda. Em desenho e borda, eu vou colocar avanço de desenho. E eu vou colocar desenho gradualmente. O que ele vai fazer? Ele vai desenhar este desenho aqui. Beleza? Então ele desenhou. Agora eu vou fazer a animação do texto. Para a animação do texto, eu vou utilizar o mesmo efeito. Desenho. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Show, né? Beleza. Pro Black Friday, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um efeito de posição. Então a gente vem em movimentação e transformação, vem pra cá e arrasta aqui pra fora. Beleza? Adiciono o gráfico aqui para deixar melhor a animação e vou de novo aqui, ó. Movimentação e transformação, venho pra cá, jogo aqui pra fora. Vou no meu gráfico de novo e ajusto pra cá. Beleza? Então fiz aqui, obviamente depois eu vou ajustar algumas coisas. Esse meu ícone aqui do retângulo, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar a escala dele. Então a escala dele, o que está sendo feito aqui? Tá dessa forma. Então eu venho aqui e eu vou adicionar a escala dele para 0 aqui, ó. Então ele vai fazer um efeito de escala aqui. O meu logo
das Casas Bahia, eu vou colocar um efeito de aparecer. Então, para criar o efeito de aparecer, eu clico no meu logo das Casas Bahia, clico em homogeneização e opacidade e crio um keyframe aqui. Venho para cá e coloco 0. Ajusto o gráfico também. Beleza? Para a entrada dos celulares aqui em cima, eu poderia fazer opacidade também, mas eu vou colocar um efeito de escala. Para esse efeito de escala, eu venho aqui, movimentação e transformação, escala, e eu vou colocar 100% aqui num segundo e 0 aqui. Ou seja, ele vai crescer o celular dessa forma. A mesma coisa esse segundo aqui. Eu venho para cá, movimentação, escala aqui e 0 aqui. Ou seja, a gente fez as animações de todos os elementos. Obviamente a gente vai precisar dar uma desincronizada, porque senão fica tudo junto. A gente imagina o que precisa entrar de informação aqui primeiro. Precisa ser o Antecipa e o Black Friday, certo? Certo. Então, eu venho aqui, ó. O Antecipa, ele vai entrar um pouquinho. O Antecipa junto com o retângulo. Depois, eu vou entrar mais ou menos nos 10 frames com o Black e o Friday. E um pouquinho mais avançado, com 5 frames, eu avanço esse retângulo. O logo, ele entrou muito junto com o Black Friday, então talvez ele junte com a informação. Então o logo, eu vou entrar ele aqui com 1 segundo. E o celular e o relógio tem que dar uma desincronizada, né? Só para eles entrarem um pouquinho diferentes. E eu jogo aqui, avanço os dois, um pouquinho, mais ou menos uns 5 frames aqui. Beleza? Então a gente fez as animações dos elementos aqui. Voltando para a posição inicial, a gente tem a animação de tudo que a gente fez aqui. Essa segunda cena, ela vai entrar bem nessa batida. Então eu corto essa primeira cena aqui. Essa segunda cena eu avanço para cá. Beleza. Essa segunda cena, como que eu imagino que eu vou fazer a animação? Então eu venho aqui, ó, no meu editar grupo. Como eu fiz que esse segundo elemento seguisse os movimentos do primeiro elemento aqui do personagem, então eu só movimento o personagem que é esse aqui, o personagem pai, que é o principal. Venho em movimentação e transformação e vou arrastar esse personagem aqui para fora. Beleza? Então ele vai vir aqui de baixo. Ajusto o gráfico. O que eu vou fazer com o texto oferta exclusiva? Eu vou fazer efeito de posição de novo. No primeiro eu vou colocar um efeito de posição. Então eu venho para cá, arrasto aqui para cima. Então ele vai vir de cima para baixo. Nesse segundo eu vou colocar uma movimentação de escala. Show! Fiz a animação aqui. O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso fazer o seguinte. Nesse texto de celulares, eu clico nele, efeito, adicionar efeito, e eu vou aqui, ó, embaixo, em movimentar e transformar, eu vou colocar esse aqui, ó, tamanho do pulso. E eu coloco ampliar. O que ele vai fazer? Ele vai ampliar o texto dessa forma, tá? A gente pode deixar assim, ou a gente pode diminuir alguma coisa, como frequência, que é a velocidade do movimento, e também a amplitude, que se eu for no ampliar aqui, ó, ele vai ajustar para não crescer tanto. Então ele não vai crescer tanto, que eu acho que é o ideal. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente pode voltar para o nosso Black Friday e ver mais ou menos como que tá aqui, ó. Tá? Então esse terceiro aqui, ó, a gente só vai juntar para cá para não ficar um corte tão seco. E a gente vai fazer as coisas de novo, que vai ser o seguinte, editar grupo, e nesse editar grupo a gente vai fazer de novo algumas animações, né? No tudo com, a gente vai fazer um movimento de posição, então a gente vem aqui, movimentar, e arrasta aqui para fora. Ajusta o gráfico, e vai fazer a mesma coisa com o desconto, só que do outro lado. Ajusta o gráfico e no 50% a gente vai fazer aquele de escala de novo. Então, movimentação e transformação, escala, cria um ponto aqui e cria um 0 aqui, ó. Ajusta o gráfico e ficou mais ou menos assim. A gente pode colocar o efeito de escala? Pode. Nesse caso eu não vou colocar, mas pode colocar aquele efeito de escala pulsante. Beleza? Show! O que eu vou fazer com o celular aqui agora? Tá? No celular, eu vou fazer um movimento de posição.
Então eu vou mutar esses dois celulares aqui e eu vou começar a criar as posições. Então eu imagino que deva demorar 20 frames aqui. Então eu venho aqui, arrasto aqui para fora o celular 1, ajusto o gráfico, né, gente? Ajusto o gráfico. Beleza. Eu imagino que ele deva durar 1 segundo, então no 1:20. E mais 20 frames para sair, que vai sair para esse lado aqui, ó. Então o que basicamente ele fez? Ele entrou, ficou e saiu, tá? E eu vou replicar esse estilo de movimento para todos os outros. Então eu desabilito esse e venho para cá, né? Então venho para cá, jogo aqui para fora, espero passar 20 frames, venho para cá, 20. Então aqui ele vai ficar até 1:10, né? Como eu disse para vocês, a gente está mantendo o padrão. Vai até 1:20, ou seja, a gente está mantendo o padrão. E vai até o 2:10. Joga lá para fora. Ajusta o gráfico. E vamos fazer com o terceiro celular, né? Vamos mutar esse segundo, vamos para o terceiro celular. Joga aqui para fora. O que eu vou fazer, gente? Aqui, ó, quando um celular começar a sair, o outro começa a entrar. Quando um começar a sair, o outro começa a entrar. Então, ficou mais ou menos assim. Show, né? O que eu posso fazer de diferente? Eu posso dar uma desincronizada no texto ali em cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, o desconto entra 10 frames e os celulares, eles começam a entrar nos 20 frames, tá? Então, gente, a animação basicamente terminou. Eu poderia fazer uma transição aqui, mas o tutorial fica muito grande. Eu vou renderizar para mostrar o resultado para vocês. Vou salvar. E esse foi o resultado, gente. É hoje que cê compra a loja toda de uma vez. É hoje que cê compra a loja toda de uma vez. Cabelo ok, camisa ok, preço baixo ok, desconto tá ok. Brota na Casas Bahia e leva tudo de uma vez. Show, né? Então, gostou? É só salvar. Ou se quiser, pode compartilhar direto no WhatsApp. Então, se você gostou desse tutorial e não quer perder mais nenhum, não se esqueça de dar um like aqui embaixo, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, galera. Valeu!